Podemos iniciar já, Graciela? A gente espera mais uns minutinhos aqui, Kelvin, porque ainda faltam uns 5 minutos, e aí a gente aguarda, tá bom? Tranquilo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje, aula com o Kelvin sobre enzimas digestivas, como prescrever. A gente sabe que isso é uma grande dúvida para todos, né? A prescrição de enzimas. E o Kelvin, você está falando de onde, Kelvin, para as pessoas saberem? Estou falando diretamente de Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. 12h30 agora. Então, 12h30, o Kelvin está no futuro, né? Está no futuro aí contando para nós sobre as enzimas. Você está fazendo o seu doutorado, Kelvin, aí? Isso, eu vim fazer 6 meses aqui do meu doutorado. Eu faço lá na UFR, eu completei o meu primeiro ano, e eu vim fazer um sanduíche aqui na Northumbria University para trabalhar com estudos de metabolômica, a partir de alguns resultados que nós já temos lá no nosso centro de pesquisa, né? Então, Perfeito, cheguei em abril, retorno no final de setembro, estaremos de volta aí no Brasil. com certeza. Kelvin, é um prazer estar te recebendo aqui nesse teu horário. Ainda bem que a gente não te judiou, que tu não está dando aula de noite, né? Tá dando aula só 12h30. E, pessoal, aproveitem o Kelvin, tá? Façam perguntas. De repente, pode deixar as perguntas para o final, ou passando aqui pelo meio. E o Kelvin, se puder, já pode ir respondendo também o que a gente for. E vamos lá. Fiquem tranquilos, a aula será gravada. Ela vai ficar no Clube da Nutrição Purifarma, vai ficar no canal do YouTube a partir de amanhã à tarde, tá bom? Sejam aí bem-vindos e aproveitem bastante. Ok, obrigado, Graciana. Então, bom dia a todos, tá? Sou o professor Kelvin Taporoski. Hoje vou ministrar aqui conteúdo sobre enzimas digestivas e como prescrever. E para quem já conhece a minha metodologia nas minhas aulas, na abordagem, eu sempre comento, né, que toda dúvida que a gente tem, a resposta está na base. Então, a gente tá, essa questão é como prescrever enzimas digestivas, em quais condições eu vou fazer essa prescrição, como que eu vou fazer essa prescrição. A resposta sempre vai estar aonde? Lá na base, na bioquímica, na fisiologia, que é o que a gente vai começar a abordar hoje aqui como caráter introdutório da nossa aula. Mas que base fisiológica que a gente vai estudar? O sistema digestivo, até porque nós estamos falando de enzimas digestivas. E quando a gente conhece todo o processo digestivo do trato, né, digestório, a gente começa a entender que existe um papel muito além, né, das enzimas digestivas
muito além da digestão propriamente dita. Então, qual que é o objetivo das enzimas digestivas? É o que o próprio nome diz, fazer digestão de nutrientes, certo? A gente primeiro tem que fazer digestão, para depois, consequentemente, a absorção. Mas seria só esse o papel das enzimas digestivas? A gente vai ver hoje que não, tá? Então, a gente conhecendo esse processo fisiológico de como ocorre, né, o nosso sistema digestivo, a gente começa a entender o papel dessas enzimas muito além do simples, né, não simples, mas do complexo processo digestivo, ok? Então, a gente começa a fazer uma revisão sobre sistema digestivo. Lembre-se que é muito comum a gente ter aquela abordagem nos livros de fisiologia comentando que o sistema digestivo é aquele nosso sistema dito como completo, né, pelos fisiologistas, porque ele tem um começo, meio e fim. Ele é um sistema em que a gente faz, né, a digestão, a absorção, mas também a excreção de nutrientes, certo? E lembre-se que esses nutrientes são essenciais para a nossa vida, então a gente depende do sistema digestivo estar funcionando em harmonia para que a gente possa ter a digestão, consequentemente a absorção e, né, a utilização desses nutrientes do nosso metabolismo. E vai lembrar que esse processo digestivo começa onde? Lá no canal de entrada do nosso sistema digestivo, a saber, a cavidade oral, tá? Então lembre-se que lá na cavidade oral a gente tem todo aquele processo envolvendo o processamento dos alimentos, a gente tem o processo de mastigação, certo? De deglutição, toda a arcada dentária envolvendo esse processo, mas a gente já tem a presença de enzimas digestivas lá na cavidade oral. Quais são essas enzimas? Então lembre-se que na cavidade oral nós temos 3 glândulas anexas, que são componentes ao tubo digestivo. Quem são elas? A glândula sublingual, a glândula submandibular, essas duas estão localizadas aqui, né, embaixo da língua, basicamente uma atrás da outra, e as glândulas parótidas, tá? É o mesmo tipo de glândula, só que a gente tem duas, uma de cada lado, mais ou menos nessa região, ok? Então essas glândulas, glândulas parótidas, sublingual e submandibular, elas são as responsáveis por excretar aquilo que a gente conhece como saliva, ok? Então a saliva que a gente está excretando a todo tempo, mas que a gente aumenta essa taxa de excreção quando a gente tem contato com o alimento, e lembre-se, não é só quando a gente tem contato com o alimento, porque a gente tem toda a questão sensorial estimulando a secreção salivar, por exemplo, pelo simples ato de eu pensar em um alimento, eu sentir o cheiro, eu ver um alimento, a gente já começa a ter essa salivação, ok? E lembre-se que a saliva, ela faz parte, né, do processamento do alimento que está sendo consumido. E vale lembrar que esta saliva tem, né, o que é a saliva? Ela é um mix de diversos componentes. Quem são eles? Vejam só, a gente tem ali as glândulas salivares, que estão distribuídas, né, ao longo dessas glândulas que eu comentei, sublingual, submandibular e as glândulas parótidas. E a saliva nada mais é do que um mix de componentes. A gente tem água, né? A gente tem fluido extracelular, a gente tem ali alguns íons, sódio, cloro, potássio, a gente tem o próprio bicarbonato, né, nessa composição. E o que eu coloco em destaque, que está, né, vinculado com a nossa aula de hoje, a gente tem aquilo que a gente conhece como pitialina, né? O termo pitialina acaba se remetendo a algumas abordagens mais antigas, né? Nos livros de fisiologia mais antigos, é muito comum ver esse termo pitialina. Hoje, os livros mais atuais acabam, né, também usando pitialina, mas acabam utilizando o termo de alfa-amilase salivar, tá? Então, o que é pitialina ou alfa-amilase salivar? É o mesmo componente. Que componente é esse? É uma enzima digestiva, tá? Então, vejam que o processo de digestão de nutrientes, ele inicia-se aonde? Já na cavidade oral. Por quê? Na cavidade oral, nós temos glândulas anexas que excretam saliva, cuja composição tem uma enzima digestiva chamada alfa-amilase salivar. E o que a alfa-amilase salivar faz, pessoal? Faz digestão, ok? Mas o que é digestão mesmo? Lembre-se, os nutrientes que a gente consome, eles são macromoléculas. Existem os micronutrientes, mas quando a gente fala principalmente dos nutrientes, né, dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, eles são macromoléculas, são moléculas grandes. E a gente não consegue absorver isso lá no nosso intestino diretamente, por quê?
Porque os receptores dos enterócitos, que são as células intestinais, são pequenos. Então, naturalmente, uma molécula muito grande não consegue, né, atravessar o intestino, isso em campo fisiológico, é claro. Ok? Então, o que é o processo digestivo? Nada mais é do que a gente pegar uma macromolécula e quebrar ela em pedacinhos, né, menores, para daí a gente absorver. Uma analogia que eu sempre faço nas minhas aulas é só a gente pensar, por exemplo, num móvel, né? Quando eu compro um guarda-roupa para minha casa, esse guarda-roupa não chega montado. Por quê? Porque a porta é muito pequena, ele nem vai passar pela porta. Ele vem desmontado, a gente passa por peças e lá dentro do quarto a gente monta ele, tá? É o que acontece no nosso processo digestivo. A gente consome macromoléculas. Muito grande, é o guarda-roupa montado. Aí a gente digere, ou seja, desmonta em peças, né? Moléculas menores, absorve e depois metaboliza isso, sintetizando, enfim, diversas substâncias, ok? Então, a alfa-amilase é uma enzima digestiva que é excretada onde? Lá na nossa cavidade oral, pelas glândulas salivares anexas à cavidade oral, e ela tem função de digestão, mas digestão do que mesmo? Digestão de carboidratos, tá? Um carboidrato específico, a saber, o amido, tá? Então, lembre-se que o amido, ele é um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo mesmo? É uma macromolécula que é um carboidrato. Várias unidades de glucose formam esse polissacarídeo chamado amido, e quando a gente consome ele, a gente não consegue absorver. Então, a gente tem que quebrar ele em várias moléculas de glucose para daí absorver. Quem faz essa quebra, ou seja, essa digestão, essa hidrólise do amido? Alfa-amilase salivar. Aonde que a gente produz ela? Lá na nossa cavidade oral, ok? Mas lembrem-se, pessoal, aqui nós ainda estamos considerando o nível fisiológico, o paciente saudável, o paciente que não tem nenhuma outra queixa. A gente já vai entender qual que é a aplicação da gente trabalhar, por exemplo, com a prescrição de enzimas, dentre elas a própria alfa-amilase salivar. Então, lá na nossa prescrição dietética, a depender da necessidade do paciente, a gente pode, né, prescrever a alfa-amilase salivar. É uma enzima que nós produzimos naturalmente, mas em alguns contextos, tá, o paciente tem essa necessidade suplementar. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira etapa do processo digestivo. Fazer a mastigação, né, para cortar, rasgar, triturar os alimentos, já colocar ali, né, esse processamento com a saliva, com a alfa-amilase salivar, com pitialina, digerindo carboidratos, e depois a deglutição. Após a deglutição, lembre-se, passa, né, para o esôfago, do esôfago cai lá no nosso estômago. E no nosso estômago nós temos uma etapa digestiva muito específica e extremamente importante, ok? Vamos entender esse processo aqui. Então vejam que a gente tem a anatomia aqui do estômago e o esôfago, né, que ele é intermediado por aquele esfíncter, né, que é um músculo circular que controla a passagem do alimento do esôfago para o estômago, a gente chama ele de cárdia, né? Então a cárdia vai regulando a entrada daquele alimento que foi deglutido, passou pelo estômago, chegou lá no estômago, ok? E vejam, pessoal, que aqui, ó, a gente tem um outro esfíncter, né? Então a cárdia, que está ali em cima, ela regula a passagem do alimento entre esôfago e estômago. Mas vejam que em destaque eu tenho um outro esfíncter, tá? Que também é um músculo circular, que ele regula a passagem do alimento do estômago para o intestino, ok? Então vamos lá. A cárdia intermedia a passagem do alimento do esôfago para o estômago, simplesmente para que eu não tenha, digamos, um acúmulo muito, né, uma passagem muito abrupta. Mas isso ocorre de forma bem harmoniosa, né? Em algumas questões patológicas, né, tem problema, mas na grande maioria dos casos não, certo? Mas vejam que quando o alimento ele chega ao nosso estômago, o esfíncter pilórico, que está ali em destaque, ele fica contraído. Se ele fica contraído, significa que o bolo alimentar que está no estômago não consegue passar para o esôfago. Perdão, não consegue passar para o intestino. Porque a passagem, tá, que é esse esfíncter, está obstruída. Porque é um músculo que está contraído. E por que, que o esfíncter pilórico fica contraído quando eu tenho bolo alimentar no estômago? Porque, como eu falei, o estômago reúne uma etapa digestiva
de extrema importância. Então, o alimento que está ali no estômago, que acabou de chegar, ele só vai passar do estômago para o intestino depois que essa etapa digestiva tiver sido finalizada. E, pessoal, entendam aqui, né, esse ponto que é extremamente importante para a gente até falar sobre nossas aplicações de enzimas digestivas, ok? Entendam que o estômago é uma das etapas digestivas hoje, né, que sofre maior alteração em grande parte da população. E entendam que existe muita terapia equivocada tentando solucionar eventuais problemas digestivos do estômago e não tendo sucesso. Por quê? Porque a terapia está errada. E por que a terapia está errada? Porque o diagnóstico também está errado. Eu erro o diagnóstico, eu erro a terapia, não resolvo o problema do meu paciente. Então, vamos dar a devida atenção aqui a essa etapa digestiva, porque ela é extremamente importante, ok? Então, vamos lá. Na literatura, a gente tem até 2 nomes que a gente fala em relação ao bolo alimentar. Eu tenho o alimento, eu consumi ele, né? Mastiguei e degluti. Aí a gente passa a chamar ele de bolo alimentar. Bolo alimentar é todo o alimento ali já triturado, né? Já cheio de saliva, e chegou lá no estômago. Quando esse bolo alimentar for passar para o intestino, a gente passa a chamar ele de quimo, né? O que é o quimo? O quimo nada mais é do que o bolo alimentar já processado, já digerido pelo estômago. Então, vejam que a função do esfíncter pilórico é exatamente o quê? Opa, chegou o alimento no estômago. Contrai, espera esse bolo alimentar virar quimo, e quando ele tiver com as características de quimo, aí o esfíncter pilórico relaxa e ele passa para o intestino. Então, vejam que fisiologicamente a gente tem, pessoal, um mecanismo fisiológico para preservar a etapa digestiva do estômago, ok? E o que é essa etapa digestiva? Então, lembre-se que primeiro, o próprio estômago ele faz movimentos peristálticos, né, que é a contração do músculo. Então, ele continua ali, ó, amacetando, né, processando esse alimento. Só que, além disso, a gente tem, tá, um processo de digestão que acontece no nosso estômago. E como que acontece esse processo digestivo, tá? Vejam primeiro, ó, que a anatomia do estômago, ele apresenta aquilo que a gente chama de rugas, né? Rugas gástricas. Quando a gente olha, né, um estômago aberto, por exemplo, a gente vê que ele é tudo enrugado. E essas rugas é porque ele tem, ó, essas velocidades, essas rugas, né? E a gente tem vários tipos de células diferentes que ocupam essas paredes gástricas, ok? Então vejam aqui, ó, células, né, da mucosa, células pépticas, enfim, a gente tem diferentes tipos de células lá no estômago. E essas diferentes tipos de células excretam diferentes tipos de substâncias, tá? A primeira substância que é produzida é a gastrina, tá? Já ouviram falar da gastrina? O que é a gastrina? A gastrina ela atua como um sinalizador, tá? O alimento chegou lá no nosso estômago, lembrem-se que a gente tem aquilo que a gente chama de plexo entérico, né? Todo o nosso sistema digestivo é inervado, a gente tem tecido nervoso inervando ali, e a gente tem a sensibilização, né, dessa chegada do bolo alimentar no estômago. O tecido nervoso é sensibilizado pela presença do alimento no estômago e ele estimula as células a produzirem gastrina, ok? Então, chegou o alimento no estômago, a gente começa a produzir gastrina. Qual que é a função dessa gastrina, pessoal? É estimular uma outra célula lá da parede gástrica a produzir o ácido clorídrico, certo? O ácido clorídrico. E aí que a gente começa a ter a produção do ácido clorídrico, que é o HCl, tá? Para quê, pessoal? Para acidificar o nosso estômago. E por que eu tenho essa acidificação? Por 2 motivos, ok? O primeiro é que essa acidificação é o que vai fazer aí a conversão de pepsinogênio em pepsina, e é uma enzima digestiva de proteínas. Então vamos lá. Eu tenho digestão de proteínas lá no estômago. Quem que faz essa digestão? Uma enzima chamada pepsina. Só que essa pepsina precisa ser primeiro ativada para daí ela digerir a proteína que eu consumi. Quem que ativa a pepsina? O ácido clorídrico. Ou seja, vejam o tamanho e importância de eu ter a acidez estomacal para ativar o meu processo digestivo de proteína no estômago.
ok? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem muita informação sendo difundida no sentido de que o ácido estomacal é um grande problema, né? Então, a acidez estomacal é um problema, dieta ácida causa isso, a acidez do estômago, enfim. Só que vejam que a acidez estomacal, pessoal, ela é fisiológica. Eu dependo da acidez estomacal para ativar a pepsina e fazer digestão proteica. Então, o que a gente pode pensar aqui? Eu inibir essa acidez, consequentemente, eu não tenho o quê? Ativação de pepsina. E, consequentemente, eu não tenho o quê? A digestão proteica. Ok? Então, vejam só. O ácido, ele pode ser um problema no estômago? Pode. Mas em que momento que ele vai ser um problema? Dentro de um quadro patológico. Então, patologias que envolvem úlcera péptica, né? As gastrites nervosas, né? Gastrite crônica, enfim, lesões estomacais, excesso de acidez, azia, opa, tudo isso sim é um problema. Mas veja que o problema nunca está associado ao ácido em si. Eu estou falando de uma lesão em contato, né, no estômago, em contato com o ácido, a gente tem, né, esse desconforto no paciente. Então, entendam, acima de tudo, que a acidez estomacal, pessoal, não é um problema. Pelo contrário, ela é uma solução. Ok? Pessoal, para abordar isso daqui, eu vou passar por quadro, eu instalei um quadro aqui, para a gente ter uma abordagem um pouquinho mais didática, ok? Dessa questão do nosso estômago. Então, só um pouquinho que eu vou trocar de câmera e a gente já volta para esse assunto. Pessoal, vamos lá. A gente está falando do processo digestivo da onde? Lá do nosso estômago, ok? Então a gente comentou, ó, que o estômago ele tem aquilo que a gente chama das rugas gástricas, né? E lembrem-se que as células elas estão inseridas exatamente ao longo dessa parede gástrica, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, diferentes tipos de células. Certo? Então, as paredes gástricas e aqui cada pontinha é um tipo de célula diferente, certo? Então, quando eu tenho, pessoal, lá no estômago, ó, a chegada do bolo alimentar, lembrem-se que eu vou ter, ó, o estímulo para a produção de gastrina. Gastrina. Okay? Qual que é a função da gastrina mesmo? É estimular que as células, as outras células que eu representei aqui ó, como célula vermelha, produzam o ácido clorídrico, que é o HCl, ok? Lembrem-se, pessoal, que o HCl ele é um ácido por quê? Porque em ambiente aquoso ele ioniza. E o que é a ionização do HCl? Ele fica em ó, H+, Cl-, ok? E essa acidificação esses íons H+, aqui, ó, eles vão começar a promover a acidez aonde? No estômago. Ok? Mas vejam que aquelas células em azul, ó, que eu desenhei aqui, elas produzem um componente chamado pepsinogênio. Ok? O que é o pepsinogênio? O pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. A pepsina é uma enzima que digere proteína. A pepsina é a forma ativa. O pepsinogênio é a forma inativa. Mas por que eu tenho uma forma inativa dessa enzima? Porque como ela digere proteína, quando o estômago tem alimento, a pepsina vai digerir o alimento.
Mas quando o estômago estiver vazio, essa pepsina ativa ia digerir o próprio estômago. E a gente, obviamente, não quer isso. Então, por isso que as células, elas produzem pepsinogênio. É a enzima inativa, ok? E esse pepsinogênio, ele é convertido em pepsina. E a pepsina, lembre-se, é a forma ativa da digestão proteica. Mas quem que faz a conversão de pepsinogênio em pepsina? A acidez. Certo? E aqui, lembre-se, essa pepsina, ela vai fazer o quê? Digestão de proteínas. Beleza? Então vejam, pessoal, que eu dependo da acidez estomacal para fazer digestão de proteína. E as células em verde, aqui, ó. As células em verde, elas são produtoras de muco, certo? Elas ficam produzindo muco para aqui, ó, porque esse muco, ó, ele é produzido aqui, ó, na parede gástrica para fazer aquilo que a gente chama de camada mucoide. Certo? Por quê? O próprio estômago produz ácido. E esse ácido gera lesão na parede estomacal, no músculo, né? No tecido epitelial e muscular do estômago. Então, para que isso não aconteça, eu tenho células produtoras de muco. Aí o ácido aqui, ó, ele não chega aonde? Na parede estomacal. O muco protege. Então, essa é a dinâmica que a gente tem no processo digestivo lá do nosso estômago. Vamos revisar? O alimento chega, o tecido nervoso é sensibilizado, estimula as células a produzirem gastrina. A gastrina é quem dá o start no processo digestivo. A gastrina estimula as células a produzirem ácido clorídrico. Conforme ele vai produzindo ácido clorídrico, essa ionização gera acidez, o pH diminui, certo? E essa acidez estomacal é quem ativa o pepsinogênio, enzima inativa, em pepsina, enzima ativa. E essa pepsina é a responsável por fazer digestão de proteínas, de mais ou menos 20% das proteínas ingeridas na nossa alimentação. Ok? Mas vejam só, aqui a gente está estudando fisiologia. Vamos já começar a entender problemas e já vamos começar a encaixar, pessoal, aonde que a gente pode, por exemplo, em que cenário, a prescrever enzimas digestivas. Vamos lá, tá? O que é muito comum acontecer aqui, ó? Eu ter um paciente, tá? Que ele tem o quadro de hipocloridria, tá? O que é hipocloridria? É quando, por algum motivo, ele não produz o ácido clorídrico. Se ele não produz o ácido clorídrico, ele não gera acidez. Se ele não gera acidez, ele não converte pepsinogênio em pepsina. Se ele não ativa a pepsina, logo ele perde a capacidade digestiva de 20% das proteínas, tá? E vejam só, 20% de proteínas. Quando a gente coloca isso no nosso contexto alimentar, certo? A gente sabe que grande parte da população já faz uma baixa ingestão proteica. E se esse paciente que já tem um baixo consumo proteico, ele ainda é agravado por esse cenário, aí ele começa a ter o quê? Condições como baixa ingestão proteica, baixa digestão, baixa absorção e um balanço nitrogenado negativo, porque todo dia ele está excretando nitrogênio pela urina e pouco nitrogênio, e só as proteínas são fontes, está entrando no corpo dele. Vai gerar o quê? Perda de massa muscular, né? Então, a gente está falando do paciente idoso, agravar, por exemplo, né, as condições de agravar as condições de sarcopenia, entre vários outros parâmetros, certo? Então vejam que a hipocloridria, pessoal, ela prejudica o quê? A digestão de proteínas. Mas é só isso, Kelvin? Não, tá? Entenda o seguinte, o fato de fisiologicamente a gente produzir ácido clorídrico no estômago não é só para ativar pepsinogênio e pepsina e fazer digestão de proteínas. Essa é uma função da acidez estomacal. Lembrem-se que o principal parâmetro da gente acidificar o estômago é a gente ter um mecanismo de controle microbiológico. Por quê?
Quando a gente fala de rotas de entradas de micro-organismo no nosso corpo, existem 4, né? A pele, o trato respiratório, o trato urogenitário e o trato digestivo. Então, a alimentação é uma das rotas de entrada para micro-organismo. Por mais que a gente tenha, né, higienização dos alimentos, vigilância sanitária, a gente sempre está em contato com micro-organismos potencialmente patogênicos. E o que garante a nossa proteção contra esses micro-organismos potencialmente patogênicos? A acidez estomacal. Então, eu consumo um alimento que está microbiologicamente contaminado, com patógenos. Só que o micro-organismo é um ser vivo. Ele tem o quê? Condições ideais do meio para sobreviver. Então, falando de bactérias, por exemplo, as bactérias, a grande maioria, só sobrevive em pH neutro. Então, quando essa bactéria cai aqui, ó, junto com o alimento, né, ou, enfim, por outros meios de entrada, essa bactéria potencialmente patogênica, que está buscando um local para, né, ela se proliferar, para gerar uma infecção, ela morre. Por que ela morre? Porque o pH, o estômago produz ácido clorídrico, acidifica o meio e as bactérias não sobrevivem em ambiente ácido. Ah, mas e os fungos? Os fungos são acidófilos. Sim, só que a maioria dos fungos. Só que os fungos, eles resistem, né, os mais acidófilos, mais ou menos, um pH de 4 até 4,5. E qual que é o pH fisiológico do estômago? De 1 até 1,5. Ou seja, é extremamente mais baixo. É um pH extremamente ácido. Então, mesmo os fungos que são mais acidófilos não sobrevivem aqui. Então, vamos lá. O paciente que apresenta hipocloridria, quais são os prejuízos dele? Primeiro, ele vai ter prejuízo na digestão de proteínas. Segundo, ele vai ter um maior risco de infecções. Qual que é o clássico que a gente tem aqui? A infecção do H. pylori. O H. pylori está aqui, ó. É uma bactéria potencialmente patogênica, que ela chega aqui, né? Ela consegue atravessar a camada mucoide e ela começa a se proliferar lá, ó. Aonde? Na camada epitelial, abaixo da camada mucoide. E aqui ela começa a gerar uma grande colônia, uma lesão e degradação da barreira mucoide. Quando eu tenho essa degradação da barreira mucoide, o que eu tenho, pessoal? O meu tecido gástrico exposto ao meio. Isso aqui é o que a gente conhece como úlcera gástrica. Né? É uma lesão. Aí sim, o ácido passa a ser um problema. Porque esse ácido aqui, que antes estava sendo bloqueado pela camada mucoide, agora ele tem contato, ó, com a parede gástrica. Por quê? Porque houve degradação da barreira mucoide, certo? E aí sim ele passa a ser um problema. E por que eu fiz questão de fazer essa abordagem, ainda que muito rápida, no quadro, pessoal? Porque hoje, a grande maioria dos pacientes tem hipocloridria, mas são equivocadamente diagnosticados com azia. A maioria dos pacientes tem uma baixa secreção ácida, e isso está gerando desconforto gástrico nele, e muitos profissionais interpretam isso como azia, como excesso de ácido. E ao contrário, não estou falando que não existe azia. Muitos pacientes têm azia. E de fato é o excesso do ácido. Mas a grande maioria dos casos são quadros de hipocloridria, o oposto. E por que a hipocloridria gera sintomas gastrointestinais? Tá? Lembra lá do esfíncter pilórico? Quando o bolo alimentar chega no estômago, o esfíncter pilórico contrai. E ele só deixa passar depois que todo esse processo acontece. Então, qual que é o problema da hipocloridria? O bolo alimentar chegou, o esfíncter pilórico contraiu e o bolo alimentar fica ali, ó, para que esse processo aconteça. Mas a gente já viu, sem ácido clorídrico, sem acidez, sem ativação de pepsina, sem digestão, sem uma série de problemas. Então, como esse processo não acontece pela falta de ácido, que é o que vai regular esse processo, o alimento fica ali no estômago, e fica ali no estômago, e fica ali no estômago, e o estômago fazendo um movimento peristáltico. E esse alimento que fica ali e não vai embora, começa a gerar o quê? Esses desconfortos gastrointestinais, refluxo, certo? Má digestão, cólicas abdominais.
Enfim, aí o paciente vem, se queixa disso, o que eu penso? Ah, não, isso aí é o excesso de ácido. Você está produzindo muito ácido, está gerando azia, está gerando desconforto. Aí o que eu faço? Trabalho lá com inibidores de bomba de prótons, né? Fármacos que vão inibir essa acidez que já não existe. Trabalho com outras terapias que não tem nada a ver, né? Funcionam para alguns casos. E aqui, ó, nesse paciente com hipocloridria, se eu identifiquei isso, a gente tem uma ferramenta para trabalhar. Qual ferramenta é essa? Enzimas digestivas, ok? Então vamos voltar para o slide, pessoal. Vamos voltar para o slide para a gente fazer. E quando a pessoa tem muita azia, o que fazer para amenizar? Se de fato for azia, ou seja, se de fato for aquele excesso de ácido, tá? O que a gente faz para amenizar? Primeiro, conduta dietética, né? Então, lembre-se que existem alimentos que vão estimular, né? São mais complexos ali para serem digeridos e, consequentemente, a gente de fato tem que produzir mais ácido, mais enzimas para fazer essa digestão. Então, a gente já começa a trabalhar com redução de consumo de gordura saturada, por exemplo, né? Alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, melhora o padrão alimentar dietético do paciente. Se for o caso, né? Alguma coisa já mais, uma patologia já mais manifesta, aí sim ele pode, né, recorrer ali às terapias farmacêuticas nesse sentido. E eu vou passar um protocolo que também fala sobre azia, tá? Para a gente gerar gastroproteção. Então, a gente pode considerar a gastroproteção uma das nossas intervenções. A gente já chega nesse assunto, ok? Então, aqui, ó, pessoal, só para a gente entender, né, que nessa fisiologia do estômago a gente tem todo esse processo, tá? Aqui é o que eu falei ali no quadro, a secreção, né, do ácido clorídrico, então liberando o HCl para ionizar esse H+, vai aumentando a concentração e vai acidificando este meio, né? Aqui o esqueminha que eu mostrei também, tudo isso que está no slide fica como material de estudo para vocês, mas foi a abordagem que eu fiz no quadro, certo? O pepsinogênio, ó, sendo ativado em pepsina, pela acidificação estimulada pelo HCl, né, pelo ácido clorídrico, pela acidez estomacal. E vejam aqui, ó, pessoal, esse artigo que é interessante, tá? Eu tenho, ó, diferentes níveis de pH gástrico e o potencial de digestão proteica. Então vejam que ó, o que está em destaque ó, é os pHs mais baixos, ok? Então o pH gástrico ó, de 1 até 1,5, ele digeriu quase que toda a proteína ali, né? De 1,5 até 2, ele já digeriu um pouquinho menos, né? De 2 até 2,5. E se a gente for aumentando esse pH, ou seja, indo cada vez mais próximo do neutro, eu vou diminuindo a minha capacidade de digestão proteica. Então, se a gente pegar ali, ó, por exemplo, o pH de 4,5 até 5 é ácido, né? Na escala do pH, 7 é neutro, tudo que é abaixo de 7 é ácido. Então, o pH entre 4,5 e 5, ele é ácido, né? Só que ele é levemente ácido. Digere proteína? Sim, mas muito pouco, né? pH 5, muito pouco. Então, aí que eu começo a ter todas essas alterações, né? Todas essas alterações aqui que a gente começa a identificar, ok? E aqui, ó, pessoal, falando sobre alguns protocolos que a gente pode trabalhar, tá? Vinculado com esse universo da digestão estomacal, tá? Vejam que a gente tem aquilo que a gente conhece como cloridrato de betaína ou também betaína HCl, né? São terminologias diferentes para a gente falar do mesmo ativo. Então, cloridrato de betaína, o que que ele é, né? A betaína é um aminoácido que está associado ali, né, ao cloro para ela ter a capacidade de acidificar o estômago, tá? Então, o cloridrato betaína a gente usa exatamente para quem? Para o paciente que tem hipocloridria. Se o meu paciente tem hipocloridria, ele não produz ácido, ele pode administrar o cloridrato de betaína exatamente para o quê?
para ele exogenamente estimular essa acidificação e todo aquele processo, né, tanto para a digestão de proteínas, quanto para, principalmente, o controle microbiológico patogênico desse paciente acontecer, tá? Então, o cloridrato de betaína é uma das formas que a gente trabalha para o paciente que apresenta a característica de a condição de hipocloridria, certo? As doses, pessoal, variam ali entre 100 até 600 miligramas. Kelvin, quanto que eu uso, tá? Veja que eu tenho uma observação ali embaixo. Ó. Avaliar a percepção do paciente e progredir gradativamente. Eu não vou jamais pegar um paciente com hipocloridria e jogar 600 miligramas nele, porque isso pode ser muito. E o excesso do ácido, lembre-se, é um problema, né? A ausência do ácido é um problema. O excesso também é um problema. A gente tem que ter o equilíbrio, né? A harmonia da quantidade desse ácido. Então, a gente nunca inicia um protocolo com 600 miligramas. Começa com 100, com 200, né? E vai vendo a aceitabilidade do paciente. Olha, ainda, né, melhorou, coloquei 200 para ele, miligramas. Melhorou, mas eu ainda tenho um leve, né, desconforto. Então, vamos aumentar para 300, vamos aumentar para 400, né? Aumentei para 500. Opa, agora começou a gerar uma acidez. Então, vamos diminuir. Então, avalie essa percepção do paciente e vá colocando, porque a necessidade de cada um é diferente. Beleza? É... Como identifico a hipocloridria e como vou saber que é uma falta de acidez estomacal e não azia? Vejam só, aqui está o grande desafio nessa pergunta de vocês, tá? Por quê? Porque os sintomas são muito semelhantes, né? Os sintomas de azia e hipocloridríaca são muito semelhantes. Uma das formas de você trabalhar com... Só que lembre-se o seguinte, geralmente é hipocloridria, tá? Não é uma regra, mas geralmente é hipocloridria. O que dá para fazer, por exemplo, é exatamente essa questão aqui, ó, né? Vejam que a gente tem dois protocolos aqui, ó, para hipocloridria e para azia, né? E vejam que o cloridrato de betaína, ele está sugerido nos dois. Então, se for azia, esse cloridrato de betaína não vai solucionar, né, a questão do paciente e pode até agravar. Por isso que a gente trabalha com doses menores. Mas, como eu falei, geralmente a gente está falando de hipocloridria, certo? Então, o que a gente pode fazer, né, se os sintomas são muito parecidos, né? Primeiro, lembrar sempre que, geralmente, a maioria dos casos é hipocloridria. E segundo, trabalhar com cloridrato de betaína, tá? O paciente está com suspeita de azia, mas aí o cloridrato de betaína, para ele, vai ser, né? Vai ser bem-vindo para a gente avaliar também essa questão em relação à percepção desse paciente. Então, introduz o cloridrato de betaína, né? O betaína HCl, gradativamente, começa com doses melhores e vai vendo como se diz? A condição, a melhora, né, desse paciente, ok? Veja, pessoal, que a gente também tem um protocolo sugerido aqui para o refluxo gastroesofágico, tá? E só para a gente entender essa questão de azia e hipocloridria, tá? O refluxo gastroesofágico, geralmente o pessoal fala o quê? O paciente ele tem o quê? O retorno do conteúdo estomacal ácido para o esôfago, gerando queimação. Aí todo mundo pensa no quê, né? Opa, se o ácido está retornando para o meu esôfago, significa que eu estou produzindo muito ácido, né? Então o que eu tenho que fazer? Inibir esse ácido. Mas entenda um conceito, pessoal. Lembra? Deixa eu voltar aqui no slide. Lembre-se dessa imagem aqui, ó. O esfíncter pilórico contrai, ele mantém o alimento ali, o bolo alimentar no estômago até ele ser processado. Se você tem um potencial digestivo bom, ele vai ser rapidamente processado e vai sair dali. Se você não tem, se você tem prejuízo no seu processo digestivo, esse alimento vai ficar por muito tempo e esse ácido, né, que está sendo produzido em nível fisiológico, pode daí, em algumas condições, extravasar para o esôfago. Então, veja, o problema não está na quantidade de ácido. Até porque lembre-se o seguinte, pessoal, às vezes a gente olha essa imagem, o que vem na nossa cabeça? Que a gente começa a produzir ácido clorídrico, né, como se fosse um líquido, e a gente vai banhando o esôfago como se ele fosse, o estômago como se fosse uma banheira, né? Às vezes o pessoal acha que o estômago é um saco cheio de ácido
ali. E não, o ácido ele só é, né, permeado por toda a parede gástrica. Então não é igual um copo de água, né? Às vezes o pessoal acha que o estômago é isso aqui, né? O copo e o ácido é todo esse líquido aqui dentro. Não, ok? Então vejam só, no próprio refluxo gastroesofágico, o que que acontece? Eu tenho o ácido de fato extravasando para o esôfago e causando queimação. Mas o problema é o excesso de ácido? Não necessariamente. O problema pode estar o quê? No baixo potencial digestivo. O alimento fica no estômago e não vai embora. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. E aí eu começo a ter esse refluxo, tá? E por isso que para tratar refluxo gastroesofágico, a gente também pode trabalhar com cloridrato de betaína. Mas que alguém faz sentido se é o ácido que está causando mal? Sim, só que muitas vezes o paciente com refluxo, ele tem uma baixa secreção ácida e, consequentemente, sem ácido, a gente viu todo o processo digestivo interrompido. Esse alimento fica no estômago por muito, 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 muito tempo e parte desse ácido pouco que ele produziu acaba, né, vindo ali também para o esôfago. Então, você usar cloridrato de betaína no refluxo gastroesofágico, associado à pepsina, que é uma enzima digestiva, é exatamente o quê? Para você acelerar o processo digestivo desse paciente e fazer com que esse alimento que está no estômago vá embora logo pelo intestino, ao ponto de não dar tempo de gerar essa condição de refluxo gastroesofágico, ok? Vamos avaliar o momento de parar a utilização do cloridrato de betaína, né, para o cloridrio uso contínuo. Boa pergunta. Quanto tempo, né? Depende. Então vejam só, quando eu falo de um paciente que está passando, né, por um tratamento específico, a ideia é que a prescrição dure esse período, né? Então, trabalhar com um protocolo de modulação intestinal, um protocolo de tratamento de uma úlcera. Então você faz, né, o uso das enzimas durante esse processo. Então aí seria, né, 2 meses, 3 meses, depende do período de tratamento. Começa e descontinua. Mas em alguns casos, se isso for crônico, o paciente pode sim utilizar de uso contínuo, tá? É muito comum a gente ter, por exemplo, no paciente idoso. Por que no paciente idoso? Porque o paciente idoso, né, naturalmente ele tem aquilo que a gente conhece como declínio fisiológico, né? A capacidade produtiva das enzimas dele fisiologicamente cai. Aí esse paciente é um paciente que ele pode sim fazer o uso contínuo dessas enzimas. Então existem as duas opções, tá? Primeira opção, fazer durante um período específico, tá? E em muitos casos a gente trabalha com isso, mas se o problema for crônico, pode sim fazer uso contínuo, ok? Aqui, ó, pessoal, eu tenho um outro protocolo para azia. Então, se a gente está falando de azia, ok? Vejam que a gente pode utilizar, por exemplo, a glucomanana. Para quem assistiu minha última aula aqui no Clube da Pura Farma, eu falei sobre fibras dietéticas, eu falei da glucomanana. A glucomanana, ela é uma fibra, né? Ela tem uma característica de alta viscosidade, porque essa glucomanana, ela absorve água, né? E ela forma um gel. E esse gel, ele reveste o quê? As paredes gástricas do estômago, que você consome ela, né? E você consome ela ali, é, e ela já vai pegar a água do próprio, né, trato gastrointestinal e formar esse gel. E esse gel, pessoal, ela serve como se fosse a barreira mucoide. Lembra da barreira mucoide? Eu tenho a parede gástrica e eu tenho uma camada de muco protegendo, certo? Então, por exemplo, na azia, eu, a princípio, tenho, né, uma parte ali desprotegida, fazendo com que esse ácido esteja em contato com a parede gástrica e gerando dano. Então, muitas vezes a gente utiliza a glucomanana com ação gastroprotetora para ela formar esse gel e revestir a parede gástrica. Então, ela literalmente forma uma camada protetora, ok? Quando consumir a glucomanana? 30 minutos antes das refeições. Especialmente dessas refeições maiores, que é a que o paciente vai estar mais suscetível a desenvolver esses sintomas, beleza? Então vejam que eu uso uma estratégia gastroprotetora para tratar a azia, por exemplo, com a glucomanana, e vejam que
para hipocloridria e refluxo gastroesofágico, eu quero o quê? Potencializar o processo digestivo do paciente. Então, eu posso trabalhar com cloridrato de betaína ou cloridrato de betaína associado à pepsina, né? Para facilitar. E quando que eu faço isso, pessoal? Consumir uma cápsula durante a refeição. Por quê? Tanto a pepsina quanto o cloridrato de betaína é ação imediata. Então, você consumiu, chegou no estômago, e isso é muito rápido para chegar no estômago, ele já vai ter ação, tá? Então, eu não posso consumir muito tempo antes, porque senão o estômago está vazio e eu vou estimular a acidez ali, né? Então, eu posso consumir durante a refeição. Então, ou eu consumo, né, logo imediatamente antes da refeição, ou durante a refeição. Eu começo a consumir, o paciente começa, né, inicia a refeição dele, e durante a refeição ele faz a administração do cloridrato de betaína. Então, se o paciente tem, a aula vai ficar gravada assim, ok? Então, se o paciente tem uma úlcera já instalada, o que eu poderia fazer? No caso de úlcera gástrica, glucomanana, tá? Além de, claro, né? Aqui a gente está falando da estratégia de manipulados. A gente sempre tem o manejo ali em relação à conduta dietética do paciente, ok? Mas a glucomanana, lembre-se, ela tem ação gastroprotetora. Se vocês forem ver a terapia farmacológica, por exemplo, para úlcera gástrica, me fugiu o nome aqui agora, que tem ação gastroprotetora. É um fármaco que tem ação gastroprotetora, e ele tem o mesmo, ele tem a mesma proposta, né? Ele é formado ali por disacarídeos que faz uma, uma barreira. O sucrafato. Sucrafato. Qual que é o fármaco para úlcera gástrica? É sucrafato. Por quê? Porque ele é um fármaco que vai estimular essa parede gástrica, essa parede protetiva na úlcera. E a glucomanana tem esse mesmo, essa mesma proposta, né? Formar essa barreira protetora, ou seja, promover gastroproteção, ok? Pessoal, aqui a gente fecha o tema estômago e passa agora para o intestino. Então vejam só, a gente tem toda uma fisiologia complexa só falando de estômago e algumas condições específicas pro paciente enfim, com essas características, beleza? Então vamos lá. Todo esse processo digestivo que a gente falou no estômago aconteceu, finalizou. Para onde vai agora, né? Aí sim o esfíncter pilórico, né? Relaxa e eu tenho a passagem daquilo que antes era bolo alimentar, depois o processamento virou quimo, e o quimo então passa para onde? Lá para o nosso intestino delgado, cuja primeira porção anatomicamente a gente classifica como duodeno, ok? E lá no duodeno a gente tem uma glândula anexa, que é o pâncreas, né? Então o pâncreas ele faz parte também do sistema digestivo, porque ele excreta substâncias no tubo digestivo, ok? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que, vejam só, antes da gente entrar no assunto de digestão das enzimas digestivas lá no intestino, as células intestinais, elas também secretam algumas substâncias, que são hormônios, basicamente, ok? Exemplo, a gastrina lá do estômago já falamos, né? Mas lá no nosso sistema, no nosso intestino, as células produzem, por exemplo, colocistoquinina, que é o que a gente conhece como CCK, né? Secretina, peptídeo insulinotrópico dependente da glucose, né? O GIP, peptídeo YY, GLP-1. Esses são aquilo que a gente conhece como hormônios gastrointestinais. Cada um tem aqui a sua função, né? Mas vejam que, por exemplo, falando de colocistequinina, o próprio GIP, né? Peptídeo YY e GLP-1, eles são hormônios que sinalizam a saciedade, tá? Vamos lá. Por que quando eu estou fazendo uma refeição, eu estou com fome? Eu começo a fazer uma refeição, né? Eu como um prato, aí talvez eu repita, como mais um pouco e chega uma hora que eu encho, né? Então aquela sensação, não, tô cheio, não aguento mais comer. Isso, pessoal, né? Tá acontecendo aonde? Lá no hipotálamo. Porque é lá no hipotálamo que a gente tem o centro do controle de fome e saciedade, né? Então, a sinalização de fome é no hipotálamo. A sinalização de saciedade também é no hipotálamo.
né? Mas por que quando eu faço uma refeição, meu hipotálamo sabe que chegou a refeição e ele sinaliza a saciedade? Porque os hormônios gastrointestinais estão comunicando o hipotálamo. Então, durante a refeição, o meu intestino começa a produzir o quê? Colocistequinina, GIP, peptídeo YY, GLP-1, que são hormônios gastrointestinais. Eles são secretados no intestino, né? São produzidos pelas células intestinais. Só que eles vão pela corrente sanguínea até o hipotálamo e falam, opa, eu estou aqui. Se eu estou aqui, é porque a célula intestinal me produziu. E se ela me produziu, é porque tem alimento. Se tem alimento, ou seja, gere saciedade. Essa é a comunicação, tá? Mas vejam só, muitas vezes a gente fala nas aulas de fisiologia, assim, a gente escuta nas aulas de fisiologia, assim, que a produção desses hormônios se dá pela presença do alimento. Então, quando o alimento chega, né, o quimo passa do estômago para o intestino, a presença do alimento estimula a produção de hormônios gastrointestinais, por exemplo, colocistequinina, peptídeo YY, GLP-1, ok? Mas vejam, pessoal, que a gente tem aqui ó, um estímulo para liberação mais específico. É a presença do alimento? Sim, mas em quais condições? Vejam só. Primeiro falando da colocistequinina. O que estimula a produção da CCK? Ácidos graxos, proteína hidrolisada. O que é o ácido graxo? O ácido graxo é o lipídio, né, um componente lipídico. Quando a gente come da dieta, geralmente o lipídio mais abundante da dieta é o triglicerídeo, né? Que é um glicerol com 3 ácidos graxos. O ácido graxo é depois que ele sofre a digestão. É o ácido graxo livre. A proteína hidrolisada é a proteína macromolécula hidrolisada, já quebrada, já digerida. Então, eu estou falando que o estímulo de secreção da CCK se dá por nutrientes digeridos. Vamos ver ali, ó, o GIP, né? Ácidos graxos e glicose. Ácidos graxos é o lipídio digerido. Glucose é o amido digerido. Peptídeo YY, ácidos graxos, glucose, proteína hidrolisada. Os 3 macronutrientes já digeridos. E o GLP-1, ácidos graxos, glucose e proteína hidrolisada. O que eu quero falar aqui? Lembra aquilo que eu falei para vocês? O papel das enzimas vai muito além de só digerir. Eles estão digerindo. Mas depois que eu tenho essa digestão, eu tenho estímulo para produzir hormônios gastrointestinais que vão sinalizar saciedade. Então, a própria saciedade depende das enzimas digestivas. Então, vejam só, por exemplo, a CCK, né? Então, ó, a secreção da colocistequinina é estimulada por produtos digestivos de todos os 3 macronutrientes, em especial gorduras, né, ácidos graxos, monoacilglicerol, que atuam, né, nos receptores de nutrientes, certo? Então eu tenho que digerir esse lipídio, né, iniciar a digestão do lipídio, para que esses produtos de digestão comecem a estimular a CCK, ok? Então vejam na imagem ali, ó, eu tenho a proteína sendo digerida em aminoácidos, e esses aminoácidos estimulando o CCK. Eu tenho o lipídio sendo digerido em ácidos graxos, e esses ácidos graxos estimulando o CCK. Produtos de digestão, ok? E qual que é o papel da CCK? Ó? A CCK atua de modo endócrino, certo? E qual que é a principal função ali? Ó? Incluindo estímulo de saciedade, redução da glicemia e retardamento do esvaziamento gástrico. Pessoal, o que é isso? Vejam só, eu tenho funções como saciedade e redução da glicemia pela ação de um hormônio chamado colocisteína. Mas para eu produzir ele, eu preciso primeiro fazer o quê? Digestão. E para eu fazer digestão, eu dependo do quê? Das enzimas digestivas. Esse é mais um exemplo do papel além da digestão a partir de enzimas digestivas, certo? Sem enzima, não tem digestão. Sem digestão, não tem produtos de digestão. Sem produtos de digestão, não tem sinalização de colocistequinina. Sem CCK, não tem saciedade, não tem redução de glicemia e vários outros parâmetros associados a ela, ok? Lembrando que a CCK, além da função de saciedade, ela é a responsável por estimular a contração da vesícula biliar, certo? O que é a vesícula biliar mesmo? É um órgão que armazena bile. E a bile, ela é
né, um componente essencial para a digestão dos lipídios. Só que a vesícula não contrai sozinha, ela contrai mediante estímulo. Quem que é o estímulo? CCK. Então vejam, eu dependo das enzimas para começar a fazer a etapa digestiva inicial e esses produtos iniciais de digestão estimular a CCK para a CCK fazer tanto saciedade quanto contração da vesícula biliar. E vejam, né, aqui de novo, ó, a comparação de indivíduos com, né, a sinalização de hormônios gastrointestinais, por exemplo, a CCK, GLP-1 e peptídeo YY, versus pacientes que não têm, né, ou que têm algum problema que impede essa sinalização hormonal. Consequentemente, ó, vejam que a quantidade de alimentos, certo? Que os pacientes que têm prejuízo na sinalização desses hormônios é maior, certo? Sabe aquela ideia, né? De eu consumo um prato de comida, nutricionalmente é satisfatório, mas eu continuo com fome. Aí eu vou e repito, ok? O que está acontecendo? O que pode, aliás, estar acontecendo aqui? Eu estou com prejuízo na sinalização dos hormônios gastrointestinais. Então eu faço a refeição e eu não tenho sinalização suficiente para já me gerar saciedade. E aí eu quero repetir porque eu continuo com fome. E essa sinalização vai ser mais tardia, porque eu tenho prejuízo nesses hormônios. E por que eu posso ter prejuízo nesses hormônios? Por deficiências de enzimas digestivas. Ok? A secretina, só comentando aqui, lembrando que qual que é o papel da secretina? É ela que estimula a excreção pancreática. Por quê, pessoal? Lembre-se só. Lá no estômago, a gente tem as enzimas, a pepsina atuando, fazendo digestão proteica, ok? Só que a pepsina, ela é uma enzima que funciona no ambiente ácido, até por isso que o HCl diminui o pH, né, gera acidez e ativa o pepsinogênio e pepsina. Só que as enzimas que atuam no intestino não funcionam em ambiente ácido, certo? A pepsina, ela funciona em ambiente ácido. As enzimas do intestino não funcionam em ambiente ácido, funcionam no ambiente discretamente alcalino, mais ou menos 8, pH 8, ok? Só que o alimento, o quimo, ele está no estômago, que é ácido. E quando ele passa para o intestino, ele está ácido, porque ele está embanhado por ácido clorídrico, ok? Então, quando ele chega no intestino, as enzimas que vão fazer essa digestão não conseguem atuar de forma eficaz nele, né? Então, o que que acontece? Eu tenho estímulo para a produção de secretina, a secretina vai lá no pâncreas e faz o pâncreas produzir o bicarbonato, que nada mais é do que um neutralizador, né? Vai pegar esse quimo que está ácido, vai dar o famoso banho de bicarbonato nele e vai converter esse pH de um pH ácido para um pH levemente alcalino, ok? Então, a função é secretar o bicarbonato. Para quê? Para que as enzimas digestivas do intestino possam funcionar, né? Chegou ácido, tem que primeiro deixar ele levemente alcalino e depois elas podem atuar, ok? Aqui só o papel, né, dos outros hormônios que a gente comentou lá, o GLP-1 também está vinculado, né, com o estímulo da saciedade. Lembrem-se que várias terapias, né, de emagrecimento hoje são baseadas em incretinas, né? Na administração de incretinas, por exemplo, o GLP-1. É prescrito, né, a administração hormonal de GLP-1 para aumentar, né, os níveis de GLP-1 no indivíduo, sinalizar a saciedade, ele fica o dia inteiro saciado e aí ele segue ali uma restrição calórica, né? Porque ele está com a sinalização desse hormônio. Mas isso é dentro de um campo terapêutico, né, endocrinológico. Aqui a gente está falando do papel fisiológico do GLP-1. Então vejam que a nossa saciedade, pessoal, depende desses hormônios gastrointestinais que dependem da ação das enzimas digestivas. E por fim, o peptídeo YY, que também, né, a gente ainda tem algumas, enfim, muita literatura avançar em relação ao peptídeo YY, mas a gente tem, né, a questão da sinalização desse neuropeptídeo, aonde no estímulo da saciedade também lá no nosso hipotálamo. Beleza? Então vejam só de novo aqui o esqueminha do que a gente falou. Esses hormônios gastrointestinais é o que estimula saciedade, né? Quem que estimula a fome? A fome é a grelina. A grelina é um hormônio que é produzido pelo estômago
quando, né, o estômago está vazio, né? Então tem o esvaziamento gástrico, vai produzindo grelina para estimular a fome. Quando eu tenho a chegada do alimento, aí eu produzo esses hormônios gastrointestinais para estimular saciedade. Mas, lembre-se, essa sinalização hormonal acontece a partir dos produtos digestivos. Então, eu preciso ter a digestão iniciando para que eu possa ter essa secreção hormonal e, consequentemente, a sinalização da saciedade. Aqui é só mostrando, né, ó, que eles são produzidos aonde? Lá nas células intestinais, mas eles se difundem, né, naquilo que a gente chama de lâmina própria, vão para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea chegam até o hipotálamo para ter ação, né, de sinalização de saciedade. E aqui é o nosso esquema, né, mostrando lá no hipotálamo, ó, o papel desses hormônios na estimulação de saciedade. Então aqui, pessoal, foi só uma abordagem, né, para a gente entender que a nossa saciedade depende desses hormônios e esses hormônios dependem do processo digestivo acontecendo lá no nosso intestino. Beleza? Então, seguindo aqui agora, né, nosso último assunto, que é sobre a digestão no nosso intestino, vejam que depois que eu tive aquela neutralização do quimo, né, a secretina estimulou o pâncreas a produzir bicarbonato, neutralizou, corrigiu o pH. Agora sim as minhas enzimas digestivas do intestino podem atuar, ok? Então, quais são essas enzimas? São as enzimas que digerem os três macronutrientes, né? Proteínas, carboidratos e lipídios. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente sempre fala, né? Lipases, proteases e amilase. Entendo que este nome é um termo genérico para a gente se referir a vários tipos de enzimas. Então, quando eu falo proteases, eu não estou falando de um tipo de enzima. É um mix de várias enzimas, tá? Como, por exemplo, a gente vê aqui, ó, né, ó, carboxipeptidase é um tipo de enzima que digere proteína. Tripsina é o outro tipo. Quimotripsina é o outro tipo, tá? Então, as enzimas, elas são específicas. E por isso que o termo protease se refere a enzimas que digerem proteínas, esse mix em si, beleza? Então vejam que essas enzimas, elas estão lá na forma de zimogênios, ou seja, inativas. Lembra do pepsinogênio? Pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho o quimiotripsinogênio, é a forma inativa da quimiotripsina. O tripsinogênio é a forma inativa da tripsina. Procarboxipeptidase é a forma inativa da carboxipeptidase. Elas estão ali inativas para não digerir o próprio intestino, e quando o pH é corrigido, elas são convertidas na forma ativa. Aí elas vão começar a fazer digestão de proteínas, né? Então, proteases vão pegar as proteínas e vão começar a quebrar em aminoácidos, né? Vejam que aqui a gente tem uma cascata, certo? Uma cascata aqui de ativação dessas proteínas, ó. Então, na forma inativa e na forma ativa, ok? E a absorção, ó, vejam, então eu tenho as proteínas, que são macromoléculas, elas precisam primeiro ser digeridas, ou seja, quebradas por essas enzimas, para daí a gente absorver lá nos enterócitos. Essa absorção acontece a partir de aminoácidos, né? Ou de ditripeptídeos, né? Então, lembre-se, um aminoácido é uma unidade, dipeptídeo são dois aminoácidos juntos. E tripeptídeo são três aminoácidos juntos, ok? Então, a gente consegue absorver tanto aminoácido, quanto dipeptídeo, quanto tripeptídeo também, beleza? Então, esse é o processo de digestão da nossa, da nossa do nosso processo digestivo, ok? De proteínas. Os pacientes que fazem uso de diversos medicamentos para pressão arterial, diabetes, entre outros, podem utilizar esses protocolos? E quais não podem utilizar? Sim, esses aqui, tem um ali que eu vou colocar uma ressalva, mas essas enzimas podem sim, tá? Não há restrição desse caso aqui, eu já vou comentar mais à frente, sobre fármacos, né, antihipertensivos, né, ou de controles glicêmicos e tudo mais. Então não há prejuízo em relação a isso. Será que está passando celular? Parece que parou. Ok, agora. Beleza. Então, pessoal, vejam. Proteases são enzimas que nós produzimos nos intestinos para digerir proteínas, ok? E vejam que as proteases é mais uma das ferramentas que a gente pode trabalhar na nossa prescrição, ok?
Quais são as aplicações da gente prescrever proteases, por exemplo? Aqui são alguns exemplos. Na sarcopenia, na má digestão, envelhecimento, né? Intolerância ao glúten, uso crônico de antiácidos, manutenção pós-procedimento bariátrico. Vejam só, pessoal, lembre-se que eu sempre falo assim, ó, a resposta está na base. Por que na sarcopenia? O que é a sarcopenia? A gente tem ali processo crônico de atrofia muscular, do músculo estriado esquelético, né? A célula muscular, ela é rica em proteínas. Um dos fatores que agrava a sarcopenia, não só isso, é a baixa ingestão de proteínas, certo? Então eu posso adequar a ingestão de proteínas para esse paciente, mas onde que é muito comum a gente ter a sarcopenia? No paciente idoso. Por quê? Que já está ali atrelado até ao envelhecimento. Porque o paciente idoso, naturalmente, ele perde a capacidade de secreção de enzimas digestivas dele. Com menos enzimas, menos digestão proteica. Com menos digestão proteica, menos absorção, maior fator de influência na sarcopenia. E até por isso que muitos pacientes idosos, certo? Muitos pacientes idosos, eles acabam tendo aquela recusa em consumir, por exemplo, carne. Carne, fonte de proteína. Não, não quero. Por quê? Porque eu como eu passo mal. E daí, às vezes, o pessoal atrela isso como se fosse uma característica idoso. Ah, não, com o envelhecimento realmente eles passam mal. Mas vamos entender o problema. Por que que ele passa mal? Porque nessa fase da vida dele, ele está produzindo menos protease. Produzindo menos protease, ele digere menos. Digerindo menos, o alimento fica ali, gerando desconforto. E claro que ele vai passar mal. Então, vamos dar condição a esse paciente a ter um processo digestivo eficiente, pela administração, por exemplo, de protease, tá? A intolerância a intolerância ao glúten, mesma coisa, né? Lembre-se, doença celíaca é uma coisa, alergia ao glúten é outra, hiperpermeabilidade intestinal com agravamento pela ingestão de glúten é outra coisa, mas existe a intolerância ao glúten que muitas vezes é simplesmente pelo um prejuízo na secreção de protease, porque o glúten é uma proteína. Então, às vezes, o paciente tem uma intolerância ao glúten e restringe o glúten, porque, não, eu tenho doença celíaca. Foi ver lá os anticorpos, deu negativo. Não, mas eu tenho. Tá bom, né? Mas, muitas vezes, ele tem prejuízo onde? Na secreção de protease. O glúten é uma proteína. Então, o glúten, que ele acaba consumindo em maior quantidade, fica ali, não é digerido, e daí, como qualquer outra proteína não digerida, causa desconforto gastrointestinal, né? Uso crônico de antiácidos, por quê? Quando eu uso o antiácido, eu inibo a acidez estomacal. Quando eu inibo a acidez estomacal, a gente viu no quadro. Eu não ativo pepsina, sem pepsina não tem digestão proteica. Então, o paciente que faz uso crônico de antiácido, ele está mais suscetível a ter essa baixa ingestão, não, esse prejuízo em proteínas. Então, eu posso também buscar compensar, né, pelo uso de proteases. E a manutenção do pós-procedimento bariátrico, mesma coisa, né? O paciente fez ali uma remoção, né, significativa do estômago, do intestino, uma técnica restritiva desabsortiva, por exemplo. Então, obviamente, ele tem prejuízo nessas enzimas. Então, a gente pode também pensar, né, nesse cenário. E aqui algumas sugestões de protocolos. Tá? Então, para o paciente pós-bariátrico, por exemplo, a gente pode pensar em 150 miligramas, né, de protease, consumir 2 vezes ao dia antes da refeição. Por quê, pessoal? Vejam só. 2 vezes ao dia, considerando que o paciente bariátrico, ele tem prejuízo na digestão, mas ele também tem prejuízo aonde? Na absorção. Então, por que que eu fraciono, né, essa dose de protease? Por que que eu não faço 300 miligramas numa só? Porque ele tem um baixo potencial absortivo. Então, eu fraciono para que eu aumente, né, esse potencial da digestão e, consequentemente, a absorção. A gente pode pensar, pessoal, aqui, ó, na sarcopenia, principalmente na sarcopenia, no paciente, né, que está passando pelo processo de envelhecimento, no paciente sarcopênico, que tem ali atrofia muscular ou até mesmo nas miosites, né?
trabalhar com protease 300 miligramas, ou seja, vou promover a digestão e, consequentemente, uma maior absorção de aminoácidos. Tudo o que o músculo estriado esquelético dele está implorando, né? Está implorando por aminoácidos. Mas ele tem, né? Enfim, então a gente potencializa isso pela diminuição de protease. E já pensando na própria, né, sarcopenia, a gente pode associar isso também com bioxina. Então lembre-se que a bioxina, né, é um ativo padronizado que a gente tem ali tocotrienóis, né, e o geraniol. E a gente tem muita aplicabilidade da bioxina na sarcopenia, porque ela tem propriedade, né, anti-inflamatória, ela tem propriedade, né, até do estímulo ali em fatores hormonais que vão atuar lá no músculo estriado esquelético. Então a gente pode fazer essa associação da bioxina com a protease pensando nesse paciente com quadro de sarcopenia. E vejam que aqui eu posso consumir uma vez ao dia, ok? Uma vez ao dia. E aqui, ó, na intolerância ao glúten, certo? A intolerância ao glúten, eu posso também administrar protease em menor escala. Isso se eu estou falando da intolerância ao glúten. Avalie o paciente. Muitas vezes o paciente ele reclama do glúten, né? Você está naquele diagnóstico, não chega no diagnóstico, é isso, é isso. Tenta colocar uma protease para ele, ver se ele melhora, né? Ó, eu melhorei. Então provavelmente seja realmente essa questão da como se diz? Da baixa secreção de proteases. Uh, Sendo usado para as crianças, eu até uso, mas coloco doses baixinhas nas crianças. Tem pacientes que chegam em uso de bicarbonato o tempo todo. Melhor estar. É, é muita automedicação. Isso, essa questão da automedicação, pessoal, é muito comum, né? Principalmente essa questão de inibidores ácidos. Então, seja os antiácidos, né? O famoso os sais e frutas, né? Que são antiácidos, ou o próprio bicarbonato, ah, ou mesmo os inibidores de bomba de prótons. Isso é uma realidade muito grande, né? Então, semanalmente, eu atendo pacientes que fazem uso crônico, né? Ou tiveram uma prescrição lá atrás e nunca mais pararam, ou que, né, consomem, enfim, por conta própria. Então, é uma realidade realmente grande nesse sentido. Usar cápsulas gás resistentes para protease? Sim, pessoal, sim, por quê? Tá? Então, vejam só. Quando a gente falou lá de cloridrato de betaína e pepsina, a gente não está falando de cápsula gás resistente. Por quê? Porque ela vai atuar no estômago. Então, ela vai chegar e é ali que ela tem que atuar. Só que no caso da protease, aqui a protease não é a pepsina, né? A pepsina é aquela enzima específica do estômago. Essa protease atua no intestino. Então, quando o paciente administra ela, ela tem que ser resistente ao estômago para chegar e ser ativada no intestino. Então, aqui que está a minha observação ali embaixo, administrar em cápsula gás resistente. Mas eu vou trabalhar com protease e com pepsina. Então, separado, né? Pepsina em uma cápsula, protease em outra. Protease gasto resistente. O mesmo exemplo da intolerância ao glúten e a protease também pode ser aplicado ao leite da caseína também, tá? E assim, ó, essa questão do glúten e da caseína, existe de fato a questão da alergia a essas proteínas, existe de fato a condição autoimune, por exemplo, né, na doença celíaca, existe de fato a intolerância, que daí pode estar associado com essa questão que você consegue corrigir isso com protease. Mas em muitos casos está associado, né, com outro tema que eu até falei lá na nossa aula anterior, que é sobre hiperpermeabilidade intestinal. Então, glúten e caseína, basicamente é o quê? Muitos dos casos de desconforto ao consumir glúten e caseína. É aquela questão das células intestinais terem hiperpermeabilidade e essas proteínas estarem extravasando, né, antes de serem digeridas e causando, enfim, essa questão inflamatória e tudo mais. Então, o problema está no intestino. Nesses casos, o problema está no intestino e não no composto. Ok? E no caso das crianças que não usam cápsulas, você diz no caso no caso dessas enzimas, é,
Então aí a gente teria opções, né, de fazer isso com o sachê, mas até essas enzimas, só que daí essas em específicos entra nessa questão que você vai ter um potencial, né, menor de ação pelo fato de dela não ter essa característica da cápsula em si. Aqui, ó, pessoal, falando de digestão de carboidratos, né? Então a gente falou proteínas. Então lembre-se, a gente tem a digestão de carboidratos iniciada lá na nossa cavidade oral. Mas lembre-se que a alfa-amilase que a gente produz na boca, ela fica no alimento que a gente degluta e vai para o estômago. E no estômago a gente tem a acidificação. Só que a alfa-amilase, ela não funciona no pH ácido. Então ela inicia a digestão dos carboidratos na boca, mas quando chega no estômago, mais ou menos ali 30 minutos, 40 minutos, ela já para de funcionar, tá? Então eu tenho digestão parcial dos carboidratos aqui na boca e estômago até acidificar. Depois que acidificou, ela perdeu o potencial. Então a gente vai ter lá no suco pancreático a alfa-amilase também, só que não é alfa-amilase salivar, é alfa-amilase pancreática, mas é a mesma enzima, tá? Fazendo digestão do amido. Então pegando amido, né, que é um polímero, quebrando em várias unidades de glucose para daí a gente absorver, ok? E eu também posso pensar na prescrição de alfa-amilase em algumas condições, como uma digestão, inflamação crônica do pâncreas, porque quem que excreta essas enzimas é o pâncreas. Então, qualquer alteração pancreática, eu posso ter prejuízo da secreção dessas enzimas. Então, esses pacientes, a gente passa, né, a, a, a ter essa ferramenta como opção também. Deficiência, né, na secreção do suco pancreático, obstrução do ducto pancreático por neoplasia, inflamação, inchaço ou edemas, né, locais no trato respiratório. Então, algumas condições que nós temos aqui, ok? E a gente pode pensar, então, a inflamação pancreática, por exemplo, né? Trabalhando com a alfa-amilase, 80 miligramas, né? E considerando a condição inflamatória, a associação, mais uma vez, né, que igual a gente comentou ali em cima, da bioxina pelo potencial anti-inflamatório que ela tem tanto pela vitamina E, né, na fórmula de tocotrienol, que vem na composição da bioxina, quanto do próprio genariol, que também exerce essa atividade anti-inflamatória. Na insuficiência pancreática, eu já posso pensar em doses maiores, né? Por que maiores, pessoal? Porque na inflamação pancreática eu tenho, digamos, né, um comprometimento, mas não necessariamente é total. Já na insuficiência, eu já vou ter um agravamento muito maior, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com 150 miligramas. E na má digestão, pessoal, vejam que a gente pode trabalhar com doses menores, só que fracionando isso, né? 2 vezes ao dia, ali, antes das refeições, 50 miligramas. Então, lembre-se que é sempre, né, de acordo com... ah, sempre de acordo com a realidade de cada, né, paciente e também, ó, administrar em cápsula gastro-resistente. Lembrando que a gente pode fazer associação, né, da protease e da alfa-amilase, por exemplo, na mesma prescrição. Aproveitando, falando de digestão de carboidratos, lembre-se que a gente tem, né, muito comumente também a questão da intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose, pessoal? Nada mais é do que uma ineficiência na digestão da lactose. A lactose, lembre-se, ela é um disacarídeo, né? A gente tem lá uma glucose ou uma galactose, são dois monossacarídeos que estão ligados quimicamente, formando um disacarídeo chamado lactose. E lembre-se, essa lactose, ela não é absorvida pelo enterócito. Ela precisa ser hidrolisada, aí eu absorvo glucose e galactose, ok? E o que é a intolerância à lactose mesmo? Quem que faz essa digestão é uma enzima digestiva, a saber, lactase, né? Então, a lactase é uma enzima específica. Lembra que eu falei que as enzimas são específicas, né? Que o próprio termo protease é um mix de enzimas. Então, a lactase é uma enzima específica da lactose. Então, alguns pacientes não produzem a lactase, ou outros produzem, mas produzem em quantidades bem pequenas. Isso que vai gerar, né, o quadro de intolerância à lactose ou a intolerância parcial à lactose. Você consome lactose, não digere. Se não digeriu, ela fica ali. E se ela não é digerida, ela não é absorvida. Se ela não é absorvida, ela passa a ser fermentada por algumas bactérias intestinais.
que vão produzir ali alguns metabólitos, ó, por exemplo, CO2, né, ácido lático, acético, e esse acúmulo de gases que é o que está atrelado ali aos sintomas característicos da intolerância à lactose. Exemplo, distensão abdominal, diarreia, né, entre outros, ok? E a gente tem também aplicação, tem como ferramenta a própria enzima lactase. Então, qual que é o princípio disso, né, pessoal? Se eu não produzo enzima, eu posso administrar exogenamente, ok? E aí essa enzima vai atuar para fazer digestão da lactose. Lembrem-se que os próprios produtos zero lactose são baseados na ação da enzima. Às vezes o pessoal acha que o leite zero lactose, por exemplo, a indústria remove a lactose. Não, a indústria não remove a lactose está ali. O que a indústria faz? Ela joga lactase no leite. Aí a enzima faz a digestão no próprio leite. Então, em vez de você ter o açúcar do leite na forma de lactose, você tem, né, em vez de disacarídeos, monossacarídeos, glucose e galactose. E por isso que o leite zero lactose, ou produtos zero lactose, eles têm um teor de doçura superior ao com lactose. Porque o açúcar que está ali é o mesmo, só que ele na forma digerida, a glucose e a galactose soltas, né? Separadas, elas têm um teor de doçura maior do que a lactose. Por isso que ele é mais doce, tá? Então, o açúcar não é removido, ele fica ali integral, só é adicionado a enzima no produto. Mas é muito comum, pessoal, a gente ter queixa do paciente de consumir produtos zero lactose e passar mal igual. Por quê? N motivos. Às vezes a digestão não foi completa, né? É muito comum se a marca X eu tomo tranquilo, a marca Y eu passo mal. Então a gente tem esse relato. Então por isso que a gente também tem como opção a lactase, né? O paciente intolerante consumir produto com lactose, mas antes, antecedente essa refeição, ele fazer o uso da enzima. Então essa enzima chega lá, ele não produz, mas ele administrou a enzima que vai fazer digestão. A gente pode pensar, por exemplo, na própria desbiose intestinal, intolerância, né? Total à lactose, a parcial à lactose e a própria hiperpermeabilidade intestinal. E aqui, ó, vejam que, né? A gente pode consumir 15 minutos antes da refeição, que anteceder, né, o consumo de lactose, ok? E a carga, né, varia, são unidades padronizadas, né, o FCC-LU, de 600 a 9.000. Então, vejam só, primeiro, administrar em cápsula gástrica resistente e avaliar o nível de tolerância do paciente, certo? Porque o paciente pode ser, né, aquele paciente totalmente tolerante, parcialmente tolerante, então a dose vai variar de acordo com isso. Você pode fazer o teste de tolerância oral à lactose, porque daí você vai ter um parâmetro, né? Ah, o paciente ele é parcialmente tolerante, ele é totalmente tolerante, e ajustar a dose nisso. Ou você pode ir avaliando o paciente, né? Quando ele chega no consultório, ele já tem a experiência dele. Ele já relata, né? Ah, se eu comer um queijo, tá tranquilo, mas se eu tomar um copo de leite, aí eu passo mal, né? Ou se eu tomar um copo de leite, é tranquilo, mas se eu tomar mais que um copo, eu passo mal. Com base nesses relatos, você já vai suspeitando, né, de qual seria o nível de intolerância dele e vai testando, né? Coloca uma dose inicial, depois aumenta, diminui, vai ajustando de acordo com a realidade, né, para essas condições. Ah, vamos lá. A presença de H. pylori pode ser indicativo de falta de acidez no estômago? Vamos lá. O diagnóstico, pessoal, de H. pylori, o maior fator causal é a hipocloridria. De novo, o diagnóstico, fatores causais da H. pylori, a gente tem uma lista. Qual que é o principal causa de H. pylori? A baixa acidez estomacal. Que pode ser um quadro patológico, o paciente não produzir o ácido, mas que na maioria das vezes é o uso crônico de antiácidos, inibidores de bomba de prótons. Porque é aquilo que o esqueminha que eu fiz no quadro, né? Qual que é a função do ácido? Ativar a pepsina para fazer digestão de proteína. Só isso não. É diminuir o pH ao extremo para servir como fator de controle antimicrobiano, certo? Então, o H. pylori, ele está difundido. Todo mundo aqui, ó, que está assistindo essa aula, já teve uma ou mais vezes contato com H. pylori, certo? Todo mundo.
É uma bactéria que está difundida. Tem controle sanitário disso? Tem, mas não tem como a gente inibir o contato. Então, todos nós já tivemos na vida, algumas vezes, contato com a H. pylori. Ah, por que que eu não desenvolvi o H. pylori, né? A infecção por H. pylori? Porque a gente tem um fator antimicrobiano chamado o quê? Acidez estomacal. Agora, se eu faço uso crônico, né? Não estou falando uma vez, né? Mas se eu faço uso crônico de antiácidos, né? O pantoprazol, omeprazol, eno, o que que acontece? Eu inibi a acidez estomacal. Então, esse H. pylori que chegava no meu estômago e o ácido, né, corroía ele, agora ele chega, opa, o ácido está inibido. Então, o ambiente torna-se favorável para ele fazer o quê? Se instalar. Atravessa a barreira mucoide, faz proliferação, gera úlcera gástrica. Então, sim, o maior fator causal de H. pylori é a baixa acidez estomacal. Como faz o teste? O teste do caso da intolerância à lactose, né? Como que faz o teste, pessoal? O paciente vai em jejum, certo? E faz a. Eu vou passar, deixa eu ver que horas são. 2 horas. A gente só vai ter mais esse assunto aqui para finalizar, tá? Depois eu faço uma explicação no quadro, rapidinho, de como ocorre esse teste, tá? Mas só para a gente finalizar aqui a aula. Mas o teste, pessoal, o paciente vai em jejum, mede a glicemia. Ele vai ver o quanto que está a glicemia dele. Aí ele consome lactose pura, ok? Consome lactose pura. E aí ele vai medir a glicemia meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois. E vai acompanhar a curva glicêmica. Como ele está em jejum e ele só consumiu lactose, a única coisa que tem no intestino dele é lactose, que é aquele disacarídeo. E a lactose só é absorvida se ela for quebrada, né? Digerida. E quem digere ele é a lactase. Então, se a glicemia dele começa a subir, significa que só tinha lactose, foi digerido, ou seja, tem lactase e ele está absorvendo, está saindo do intestino para o sangue. Então, a glicemia dele aumenta. Agora, se ele é intolerante, a glicemia dele se mantém. Por quê? Porque apesar de ter lactose ali, ele não tem lactase, ele não digere. Se ele não digere, ele não absorve. Então, é acompanhando a evolução da glicemia. E às vezes eu tenho uma glicemia aumentada muito rápida, significa que ele digeriu tudo. Ou eu tenho uma glicemia levemente aumentada, então significa que ele digeriu pouco. E aí que está o quadro de totalmente intolerante ou parcialmente intolerante. Ok? E aqui o nosso último assunto, pessoal, a digestão de lipídios. Ok? Então lembre-se que os lipídios, para serem digeridos, quem que digere os lipídios são as lipases. E as lipases, igual as proteases, é um termo genérico para se referir a várias enzimas diferentes que digerem lipídios. Só que lembre-se que os lipídios, pessoal, são hidrofóbicos. E o nosso meio intestinal é meio aquoso. Então eu tenho uma molécula que não interage bem com o meio ao qual ela está inserida. E por isso que os lipídios eles se aglutinam todos, né? Forma aquela grande gotícula de gordura. Então o que acontece? Esse lipídio que está ali hidrofóbico, a ação das lipases fica dificultada. Elas começam a conseguir digerir pelas periferias, mas não tem um potencial de digestão enquanto ele está nessa forma. E por isso que a digestão é muito pequena, né? Inicialmente dos lipídios. Só que essa digestão ela é potencializada pela ação dos sais biliares. O que que é a bile? A bile, o fígado produz, armazena na vesícula biliar, e lembre-se, né? A CCK estimula a contração da vesícula biliar e lança essa bile, ejeta essa bile no intestino. E a bile vai fazer a emulsificação dos lipídios, que nada mais é do que pegar essa grande gotícula de gordura e separar em várias micelas menores e organizadas, né, estruturalmente. Aí sim as enzimas lipases conseguem digerir tudo isso. Então lembre-se que diferente das proteínas, diferente dos carboidratos, a gente tem na digestão de lipídios um passo que antecede, que é a emulsificação, ok? Então lembre-se que quem produz a bile é o fígado, quem armazena é a vesícula biliar, e a colecistoquinina é quem estimula a contração para ejeção desse material ali no nosso intestino, ok? A ação de sais biliares faz a emulsificação e aí sim as enzimas que a gente classifica como lipases
vão fazer essa digestão. Aqui tá alguns exemplos, né? Ó, a colesterol esterase digere o colesterol, né? As lipases digerem lá o triglicerídeo em, perdão, a lipase pancreática digere o triglicerídeo, né, em ácidos graxos livres e no 2-monacilglicerol. As lipases aqui, ó, digere a fosfatidilcolina, né, em gliceril, fosforilcolina e ácidos graxos livres. Enfim, tem uma série de enzimas, né? Lembre-se que o termo se refere a um mix de enzimas. E a gente pode trabalhar na prescrição tanto de lipase, pessoal, quanto de sais biliares, ok? Então a gente tem essas duas ferramentas para trabalhar. Quais seriam as aplicações? Ó, caquexia, má digestão, desnutrição, fibrose cística, né, envelhecimento, carências vitamínicas, insuficiência pancreática, manutenção, né, da colecisteectomia, ou seja, paciente que removeu a vesícula biliar, a gente pode considerar aqui também. E aqui são algumas sugestões de protocolo, né? Então, o paciente, ó, que removeu a bile, perdão, a vesícula biliar, certo? A gente pode prescrever para ele, ó, lipase e sais biliares, tá? Mas vejam que eu tenho, além da observação de administrar em cápsula gastro-resistente, a observação de avaliar a percepção do paciente e evoluir gradativamente. Por quê? Entendam que a falta de bile vai prejudicar a digestão, a emulsificação lipídica e, consequentemente, a digestão, consequentemente, a absorção. Então, o paciente que não tem bile, não emulsifica, não digere, não absorve, essa gordura que ele consumiu da dieta sai pelas fezes, né? Gerando aquele quadro que a gente chama de estateorreia, gordura nas fezes. Mas entenda que o excesso de bile também causa um problema. É igual ácido, né? Pouco ácido é um problema, muito ácido é um problema. Bile, pouca bile é um problema, muita bile também é um problema. Então eu não posso jogar uma dose muito grande de sais biliares aqui, ao ponto de poder, inclusive, gerar diarreia nesse paciente, tá? Então, por isso que, ó, avaliar a percepção e evoluir gradativamente, né? Vai jogando né, vai trabalhando com doses menores e vai aumentando conforme você observar no seu paciente, tá? Na desnutrição, pessoal, a gente pode trabalhar, ó, com lipase, ó, 900 miligramas, consumir uma vez ao dia junto à principal refeição. Porque lembre-se que os lipídios, eles são, né, os macronutrientes com maior carga energética, certo? A maior quantidade de calorias por grama. Então, na desnutrição, eu estou reabilitando um paciente, eu posso trabalhar com essa lipase para aumentar o potencial absortivo de gordura, daquilo que tem mais, né, teor energético para esse paciente. E por que numa refeição? Porque muitas vezes esse paciente, ele, né, enfim, num processo de nutrição, a gente não consegue jogar, né, enfim, várias vezes a alimentação, então avaliar sempre nessa questão. E nas carências vitamínicas, pessoal, vejam que a gente pode trabalhar, ó, com vitaminas, né? Fazer ali um mix de vitaminas lipossolúveis, ó, vitamina A, vitamina E, vitamina D, a lipase e os sais biliares, porque lembre-se que essas vitaminas lipossolúveis dependem da emulsificação também, porque são lipídios, né? Basicamente são ácidos graxos. A vitamina E e a vitamina A são basicamente ácidos graxos, a estrutura ali, e a vitamina D é quase, né, muito similar ao colesterol. Então, para a gente absorver essas vitaminas, a gente também depende dos sais biliares, da emulsificação, ok? E a gente pode associar ali, ó, inclusive com a bioxina, porque a bioxina ela também faz parte ali da síntese de vitaminas lipossolúveis, especialmente a vitamina K, por isso que a gente tem aplicação para ela, inclusive em relação às condições de metabolismo ósseo, ok? Então aqui uma formulação para trabalhar carências vitamínicas, ok? E as nossas últimas duas enzimas, pessoal, são enzimas específicas, que é a bromelina e papaina, tá? Então, o que é a bromelina? A bromelina é um conjunto de enzimas proteolíticas responsáveis pela quebra de ligações peptídicas, tá? Então, digere proteínas. E essa enzima se faz presente no abacaxi, bem como em vegetais, né, da família Brociliaceae, e além da sua ação digestiva, reúne também potencial antioxidante e anti-inflamatório. Então, aqui é mais uma observação do papel, né, das enzimas digestivas, além da questão digestiva, ok?
Então, veja que a bromelina, ela tem uma alta capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Então, eu posso associar essa enzima nas condições digestivas, mas também pensando nesse olhar, né, de ação anti-inflamatória e antioxidante. E a papaina, a mesma coisa. Então, vejam que a papaina é uma enzima obtida do mamão, tá? Com propriedade proteolítica também, que promove digestão proteica, assim como a bromelina também contribui para a resposta anti-inflamatória. Então, aonde que a gente pode aplicar essas enzimas em si? Né, ó, inflamação, constipação, envelhecimento, disbiose intestinal e hiperpermeabilidade intestinal. Então, em condições mais inflamatórias vinculadas com o trato intestinal, eu posso ter um olhar mais voltado para essas enzimas que têm potencial antioxidante e anti-inflamatório, tá? Dois exemplos aqui de formulação, ó, na constipação. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar para constipação. Não é o paciente que tem deficiência enzimática, não é o paciente que tem insuficiência pancreática, não é o paciente que tem uma patologia específica. Ele é constipado. Essas são enzimas excelentes para a gente trabalhar. Papaina e bromelina estimula a motilidade intestinal, né? Associando ali ó, com beta-glucano, com uma fonte de fibra, 3 vezes ao dia, ok? Um protocolo de disbiose intestinal, ó, frutoligosacarídeos, falamos disso na aula passada também, papaina e bromelina, com potencial anti-inflamatório, imunomodulador, aonde? Lá no sistema gastrointestinal, ok? E lembrando, pessoal, que existe, né? Não é tão bem relatado, mas avaliados distúrbios de coagulação e alterações renais e hepáticas, ok? Então, existem alguns apontamentos de que pacientes com essas condições em si poderiam ter, né, algum prejuízo em relação a isso. Isso é definido? Não, né? Tanto que existem, enfim, pacientes que fazem administração e não apresentam, né, disfunções a partir disso. Mas é uma observação que alguns estudos fizeram esse apontamento, por isso que a gente coloca esta observação, ok? E pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Abro para perguntas, vou responder umas que tem aqui. E fica aqui o meu contato, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente, seja sobre este assunto, seja sobre qualquer outro assunto, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Kelvin. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Acho que não. Acho que você respondeu todas, né? Tem umas que surgiram agora. Meu Deus, que agora, agora veio um É que você caminhão. parou aí. Tá? Eu particularmente acho um exame que não vejo importância, porque vamos todos diminuir a produção dessa enzima, porque nós estamos para tomar leite. Que eu vejo problema é proteína no leite hoje, César. É que o exame da intolerância à lactose, ela serve principalmente para avaliar o nível de intolerância à lactose, mas entendam, pessoal, que muitas vezes eu tenho muitos pacientes que têm na cabeça que são intolerantes à lactose e não são. Então, muitas vezes o exame ele também traz o quê? Uma suspeita que não foi levantada nesse paciente, entendeu? Então, a gente estava achando que era uma tolerância à lactose e não é, mas o sintoma existe. Então, vamos avaliar, né, qual que é a realidade deste sintoma. No caso pH ácido no intestino, aplica-se a prescrição de sais biliares e lipases, no caso de pH ácido no intestino. Ah, sim, porque pode administrar sim as enzimas, né? Não só a lipase, os ácidos biliares, mas também as proteases e a amilase, porque existe aquele processo fisiológico do bicarbonato. Então, se o paciente apresenta alguma deficiência nessa secreção, uma insuficiência pancreática, por exemplo, é, aí a gente pode trabalhar até com outras doses em relação a isso. Sais biliares, quando manipulados isoladamente, precisa ser cápsulas gastos, preferencialmente sim, tá? Mantém cápsula gasto resistente também para os sais biliares. Só a betaína que coloco separada, que estou vendo todos separados. No caso da forma fazem efeito.
Tá, é que assim, ó, eu coloquei por abordagens, mas você pode, numa mesma manipulação, colocar, por exemplo, proteases, amilases, lipases, né? O que você sempre vai separar é o quê? Pepsina e cloridrato de betaína das enzimas que atuam no intestino, né? Então, se você vai atuar com pepsina e cloridrato de betaína, isso é um manipulado. Aí você vai atuar com protease, lipase, amilase, isso é outro, né? Então você pode fazer essa associação entre elas, mas separando o estômago do intestino, ok? Existe até um termo, pessoal, chamado pancreatina, né? A pancreatina, o que que é? É um mix de proteases, amilases e lipases, ok? Então você pode definir ali a quantidade de cada uma que você quer de acordo com a realidade do paciente, ou, né, ou essa condição de trabalhar com a pancreatina. Bromelina e papaina pode usar na retocolite? Sim. E retocolite também a gente pode pensar naquilo que eu falei para azia, glucomanana, gastroprotetora, tá? Ela também acaba tendo ali efeito aonde? Por ser fibra, lá no nosso intestino grosso. Gratidão, ok, obrigado, pessoal. Sobre os pacientes que usam medicamentos, hipertensão e diabetes, como eu falei, não há restrição para as enzimas. E acho que foi. Ok. Hum. Só o microfone desligado. Falando. Kelvin, obrigada pela aula, obrigada por essa manhã maravilhosa aí. Tenho certeza que o pessoal adorou. E, gente, essa aula vai ficar gravada. Quem quiser entrar no Clube da Nutrição, deixei o link aqui na nossa conversa no chat. E a partir de amanhã à tarde, essa aula já vai estar disponível lá no canal do Telegram e também no nosso canal Purifarma do YouTube. Tá joia? Os protocolos das fórmulas vão ser disponibilizados, tá? Depois o Kelvin vai passar para mim e a gente vai estar passando isso para vocês no Clube da Nutrição, tá bom? Até a próxima quarta com uma nova aula e um novo conteúdo. Obrigada, Kelvin. Obrigada por tudo.